Eu estava dormindo no carro, no banco de trás, quando o grito da minha avó me acordou. Ela gritava para o meu avô acelerar, para jogar o carro em cima daquilo que estava no meio do caminho, algo que parecia um vulto no meio daquela estrada de terra. Mas o vulto se levantou e olhou para nós, mostrando o que era. Esta viagem em comunidade, a deste episódio, começa em Texcoco, mas não termina lá. Vai passar por bairros como o seu, por casas que parecem com a sua. Mesmo que você não acredite nesse tipo de criaturas, então, se você passar por uma rua escura esta noite, tenha muito, muito cuidado, principalmente se ouvir o final deste episódio. Quanto mais você se aprofundar, mais provável é que você seja o próximo protagonista de Relatos de Elanoche. Olá, Oriol, é a primeira vez que escrevo. Me chamo Gustavo e sou fã há mais ou menos 1 ano e meio. E esse podcast se tornou algo que ouço todos os dias quando estou indo para a universidade ou quando estou fazendo tarefas de casa. Espero que esse relato apareça em um episódio e, se acontecer, mando um abraço para a Litsi, minha namorada, que também é fã de Relatos de Elanoche. Atualmente tenho 24 anos e moro no estado do México. Isso que aconteceu com a gente foi quando eu tinha, acho que 13 anos. Naquela noite, voltávamos de um baile em Texcoco com minha família. Para quem não é do México, um baile do qual estou falando é quando uma banda toca em algum lugar e as pessoas vão para dançar ou tomar alguma coisa enquanto escutam a música. O baile acabou por volta das 12h. Estávamos voltando para casa, meus avós, um tio e eu. Eu vinha atrás com minha avó. Meu avô era quem dirigia e em algum momento do caminho eu adormeci. Uns 10 minutos antes de chegar em casa, fui acordado por um grito da minha avó dirigido ao meu avô. Olha isso! Joga o carro pra cima dessa filha da mãe por ficar fazendo essas porcarias. Olha, quando ouvi a voz da minha avó tão alterada, me levantei rápido para ver o que estava acontecendo. O que vimos naquela noite é algo que eu juro que ainda me custa explicar. No meio do caminho tinha algo jogado. No começo parecia simplesmente um monte preto. Mas à medida que fomos nos aproximando com os faróis do carro, percebemos que não era um monte, era uma mulher, uma velhinha. Ela estava ajoelhada no chão como se estivesse rezando ou fazendo algum tipo de ritual, mas o que nos deixou gelados foi a cabeça dela, daquela mulher. Ela tinha chifres de veado, isso mesmo, como você ouviu. Não parecia um acessório nem uma fantasia, não era um chapéu nem algo que ela estivesse usando. Os chifres, e isso era muito claro, dava para ver que saíam diretamente do crânio dela. Minha avó travou o carro, mas não teve coragem de passar por cima dela, acabou passando de lado bem perto, mas sem encostar. Ali eu a vi bem de perto, porque ela estava do lado da minha janela. Eu me lembro perfeitamente, a mulher parecia estar ajoelhada, completamente imóvel. Teve outra coisa que depois nos fez pensar bastante. A mulher estava bem em frente a uma casa que todos conhecíamos na região, uma casa onde alugavam ônibus de turismo. O estranho era que os filhos ou os donos daquela casa estavam com fitas. Ficaram sequestrados por cerca de 1 semana. Ou não sei, talvez não tenha nada a ver, mas eu não posso deixar de mencionar isso. E é que depois de passar por ali, ninguém disse nada durante o resto do caminho. Chegamos em casa e cada um foi dormir. Mas na manhã seguinte, durante o café da manhã, minha mãe nos deu uma notícia muito, muito triste. Os filhos dos donos dos ônibus tinham aparecido, mas infelizmente não com vida.
Ninguém da minha família soube explicar o que vimos naquela noite. Se era uma bruxa, algum tipo de nagual ou algo diferente. Minha família segue cética, mas não consigo esquecer aquela imagem. A daquela mulher ajoelhada no meio do caminho com chifres de veado saindo da cabeça. Comunidade, a próxima história é especial porque vem com uma mensagem e eu vou ler para vocês a seguir. Comunidade, olá a toda a equipe do Relatos de Lanotte. Meu nome é Mirna e escrevo em nome do meu filho Emiliano, que tem 12 anos e é fã do seu conteúdo. Ele não perde nenhum episódio. Conto brevemente que, inspirado pelo trabalho de vocês, no ano passado, como parte de um projeto escolar, ele escreveu e ilustrou um livro intitulado Minha Família Paranormal, onde reuniu histórias de acontecimentos paranormais que aconteceram com membros da nossa família. Esse projeto teve um grande impacto na comunidade, pois conseguiu aproximar mais crianças dessa idade da leitura. Deixo para vocês uma das histórias que ele mais gostou e que fazem parte desse livro. Essa história foi contada pela avó dele. Nós somos originários de Guanajuato, capital. Um lugar cheio de histórias e lendas realmente impressionantes. Para ele, seria um sonho realizado ver o resultado de horas e horas de trabalho refletido na voz de Uriel. Espero que a história da nossa família entre em Relatos de Lanotte em breve. E bom, é assim mesmo, minha querida comunidade. A seguir, apresento a vocês essa história que foi reunida por Emiliano, a quem parabenizamos de verdade por esse trabalho e que aconteceu com a avó dele. Espero que vocês gostem. Quando eu tinha cerca de 9 anos, minha família e eu nos mudamos para uma área conhecida como Trasladera del Panteón. Da nossa casa dava para ver o Panteão de Santa Paula. Naquela época não tinha muro como agora, então de vários pontos dava para ver as tumbas e as árvores do cemitério. Era uma área muito pouco povoada. Havia apenas algumas casas, a maioria feita de papelão e chapa. Não havia energia elétrica, nem água, nem esgoto. Tudo era bastante precário. Mesmo assim, meus pais nos levaram para lá ao terem a chance de comprar um pequeno terreno. Com o tempo, esse lugar foi se enchendo de gente e melhorou muito, mas naqueles anos ainda era quase só mato. O caminho que a gente tinha que percorrer para chegar em casa ficava completamente escuro quando anoitecia. Não havia iluminação pública e ao redor só tinha mato e capim alto crescendo por todo lado. A umidade deixava tudo sempre um pouco enlameado e solitário. Meus pais trabalhavam fora todos os dias, como em qualquer família. Nessas ocasiões, minha mãe me deixava responsável pelos meus irmãos mais novos. Como eu disse, eu tinha 9 anos e ficava cuidando do meu irmão Victor, que tinha 5 anos, da minha irmã Leonor, de 3 anos, e da minha irmãzinha Carmela, que naquela época tinha apenas 7 meses. Passamos a tarde jugando dentro de la casa o en el pequeño patio. Minha mãe normalmente voltava por volta das 8 da noite. Na verdade, não era tão tarde, mas com a escuridão que havia na região, parecia que já era muito tarde. Vejam, uma tarde estávamos como sempre, brincando e rindo entre nós, quando de repente começamos a ouvir os cachorros da região latindo. Mas não era o latido normal que a gente costuma ouvir. Era um latido desesperado, como quando algo deixa eles muito nervosos. Isso foi a primeira coisa que realmente chamou nossa atenção. Minha irmãzinha Carmela começou a chorar ao mesmo tempo. Eu a peguei no colo para tentar acalmá-la. Depois de alguns minutos, tudo voltou ao normal, e pensei que talvez tivesse sido apenas um animal passando pelo mato. Nessa hora já estava escurecendo, então acendi algumas velas que usávamos sempre para iluminar a casa. Brincamos mais um pouco enquanto eu tentava distrair a bebê para que parasse de chorar. Já devia ter se passado meia hora quando o nosso cachorrinho, que se chamava Mickey, começou a se comportar de um jeito muito estranho. Mickey era um cachorro pequeno, mas muito protetor. Qualquer barulho que ele ouvia fazia com que ele começasse a latir imediatamente. Dessa vez,
Ele começou a arranhar a porta com as patas enquanto uivava e chorava ao mesmo tempo. Ele fazia um escândalo, como se quisesse nos alertar. No começo não demos muita atenção para ele, mas então aconteceu algo que realmente me deixou muito nervoso. As velas que estavam acesas se apagaram ao mesmo tempo, como se alguém tivesse soprado forte dentro do quarto. Tudo ficou na penumbra. Tentei manter a calma para que meus irmãos não ficassem assustados. Disse a eles que provavelmente tinha sido uma rajada de vento e, enquanto isso, comecei a procurar os fósforos para acender as velas de novo. Obrigado. Nesse momento, comecei a ouvir arranhões nas paredes. Era um som muito, muito, muito claro, como se alguém estivesse arranhando a madeira do lado de fora. A primeira coisa que pensei foi que talvez fosse o Mickey, mas logo percebi que não podia ser ele, porque eu continuava ouvindo na parte da frente onde ele ainda estava latindo. Meus irmãos e eu ficamos ouvindo em silêncio e então vimos algo estranho. Pelas frestas da porta e da janela começou a entrar uma luz amarela muito forte, como se algo estivesse rodeando a casa e iluminando tudo por alguns momentos. Ao mesmo tempo, ouvíamos batidas de asas, como se uma galinha estivesse batendo nas paredes do quarto. Os golpes eram fortes, como se o animal estivesse tentando entrar. Ficamos completamente atentos ao que estava acontecendo quando, de repente, bateram na porta. Foram batidas suaves, lentas, mal dava para ouvir. Achei que minha mãe tinha chegado mais cedo que o habitual. Meu irmãozinho Vitor e minha irmã Leonor se aproximaram atrás de mim quando fui até a porta. Vitor tentou abrir, mas eu o impedi. Espere, não abra, eu disse. Mas nós três estávamos tão curiosos que acabamos abrindo a porta quase ao mesmo tempo. Parada em frente à porta estava uma mulher. Parada frente a la puerta estaba una mujer. A luz da lua iluminava seu rosto. Ela tinha olhos escuros e maquiagem pesada que fazia o rosto dela brilhar. O cabelo dela parecia platinado pela luz e lá usava um vestido longo e elegante. Ela ficou nos olhando por alguns segundos e depois, com uma voz muito suave, perguntou: Niños, Crianças, vocês sabem onde tem um baile por aqui? Senti o meu irmãozinho Vitor se agarrando à minha perna, se escondendo atrás de mim. Respondi para a senhora como pude. Não, senhora, por aqui não fazem bailes. Tudo está muito vazio. A mulher inclinou a cabeça e tentou olhar para dentro da casa pelo espaço que havia entre a porta e nós, e então perguntou: Vocês estão sozinhos? Não sei de onde tirei coragem, mas respondi imediatamente não, e fechei a porta com força. Tentei trancar a porta com o trinco, mas minhas mãos tremiam tanto que não consegui. Enquanto tentava fechá-la, os batimentos de asas voltaram. Batendo na porta com força, a luz amarela voltou a passar pelas frestas. Consegui colocar a trava. Tudo parou de repente. Minha irmãzinha continuava chorando e algo começou a bater na janela, como se tentasse entrar por ali, e então silêncio. Muito silêncio, o que... A única coisa que se ouvia era a nossa respiração e o choro do bebê. Passou pouco tempo até ouvirmos minha mãe chegar, alguns minutos. Ela bateu na porta e pediu para abrirmos. No começo não queríamos abrir, mas quando ouvimos a voz dela, soubemos que era mesmo ela. Ela entrou agitada ao nos ver chorando e tremendo. Ela perguntou o que aconteceu. Quando contamos para ela sobre a mulher, mamãe ficou muito nervosa e nos disse algo que nos deixou ainda mais assustados.
Ela também tinha visto uma mulher, mas a viu com um xale cobrindo a cabeça, escondida atrás da casa quando ela chegou. Um tempo depois, meu pai chegou. Quando minha mãe contou o que tinha acontecido, ele disse que tinha acabado de ver uma galinha enorme, maior que um peru, parada na árvore de sapoti que tínhamos ao lado da casa. Os dois chegaram à conclusão de que provavelmente se tratava de uma bruxa. Meu pai saiu com uma pedra para tentar espantá-la, mas já não havia nada, só a luz da lua e aquele silêncio. Minha mãe começou a rezar e pegou água benta que sempre guardava em casa. Ela nos aspergiu a todos e também ao redor da porta e da janela. Após isso, a noite transcorreu sem novos acontecimentos. E o seguinte pode ir como um epílogo se você decidir usá-lo. De manhã, meu pai saiu cedo como sempre para limpar a fossa que usávamos como drenagem. Foi aí que ele encontrou algo estranho na terra perto da casa. Havia pegadas, como se um animal tivesse caminhado ao redor durante a noite. Meus pais disseram de novo que com certeza tinha sido a bruxa. E nesse mesmo dia, mais tarde, os vizinhos encontraram algo que deixou todo mundo muito impressionado. Um pequeno riacho passava a poucos minutos de casa. Lá, nesse riacho mais abaixo, encontraram o corpinho sem vida de um bebê recém-nascido. O que mais chamou a atenção das pessoas foi que diziam o corpo não tinha sangue. Vários vizinhos disseram que uma bruxa estava rondando ali. E tudo aconteceu naquela mesma noite, quando aquela senhora bateu à nossa porta. Já se passaram muitos anos desde então. Mas quando lembramos disso entre meus irmãos, ainda sentimos muito medo ao pensar no que poderia ter sido aquela mulher para quem abrimos a porta. O que vocês acharam deste episódio até agora? Espero que vocês estejam gostando. E bom, dizer que estamos muito felizes por estarmos indicados novamente ao Spotify Podcast Awards. Vamos avisar vocês assim que puderem votar. Todos que usam o Spotify poderão votar, mesmo que não tenham premium. Então já sabem, estamos indicados nas categorias de terror e top de tops. Obrigado, essa indicação é graças a vocês, como tudo de bom que já vivemos juntos. De verdade, muito obrigado. Continuamos com mais histórias esta noite. Olá, Uriel. Meu nome é Ângel e escrevo porque há tempos ouço o programa indo ao trabalho. Vou contar algo que nunca pensei em compartilhar. Porque realmente sinto que muita gente ainda zomba das nossas experiências. Principalmente as que são como a minha. Tão difíceis de acreditar. Mas com o tempo, sentindo-me parte desta comunidade, ganhei confiança para finalmente contar isso e, bem, sim. Sem mais, essa é a minha história. Isso aconteceu quando eu tinha uns 16 anos. Morávamos em um bairro novo de Puebla, que naquela época ainda estava muito inacabado. Algumas ruas eram pavimentadas, mas a maioria era de terra. Muitos terrenos baldios e vários postes de luz com fios soltos por toda a parte. Por isso e pela distância, parecia um bairro que não fazia parte da cidade. Meu quarto era no andar de cima, ao lado de uma janela para a rua. Era o único no segundo andar. Um quartinho de madeira. Nada luxuoso. Dali dava para ver um poste de luz e vários fios que cruzavam para outras casas. Vários deles eram ilegais, gatos. Uma noite houve um apagão em toda a vizinhança. Isso não era nada incomum. Quando chovia forte ou ventava, a luz costumava faltar por horas. Vocês sabem, devido às instalações recentes e frequentemente apressadas. Dessa vez, lembro que estava chovendo desde a tarde. Por volta das 11 tudo já estava tranquilo.
Já não chovia muito e havia aquela calma estranha de quando finalmente a tempestade passa. Minha mãe foi dormir cedo e eu fiquei acordado ouvindo música no celular, com meus fones de ouvido para que ela não percebesse. Quando a luz acabou, o quarto ficou completamente escuro. Então me aproximei da janela para ver se nas outras casas também tinha acabado. Tudo estava escuro. Parecia não haver nada lá fora. Nem uma luz acesa em toda a rua. Após um tempo olhando a escuridão, mal dava para distinguir as casas porque nem sequer havia lua. Os terrenos baldios pareciam manchas escuras cheias de mato. Fiquei um tempo olhando para fora, mas por tédio mesmo, e porque meu celular estava com 2% de bateria, e vi algo estranho nos fios. No começo achei que era tipo um saco plástico preso. Algo parecia pendurado em um dos fios que cruzavam a rua. Com o vento se movia bem devagar. Me chamou a atenção porque parecia algo grande. Mas como eu disse, naquele momento pensei que era um saco de lixo, daqueles pretos grandes, que de alguma forma tinha sido levado pelo vento antes da tempestade e ficou preso ali. Não senti nada de estranho. Na verdade, eu estava prestes a fechar a janela quando um carro passou pela rua. Os faróis do carro apontaram para cima ao passar por uma lombada e iluminaram o fio por um segundo. Ao menos por um instante. Percebi que não era uma sacola. Era uma mulher. Ela estava segurando o cabo, só com uma mão, como se não pesasse nada. Ela simplesmente estava pendurada ali, imóvel, olhando para a rua, para as casas escuras. Por um instante achei que não estava enxergando direito por causa da escuridão. Mas quando o carro passou e a luz desapareceu, ainda estava lá. A figura balançava bem devagar com o vento. Fiquei completamente parado tentando entender o que estava vendo. É a única coisa que posso dizer. Eu sentia como se estivesse sonhando. É muito estranho quando você vê algo que não pode ser explicado. Pensei que talvez fosse alguém que tinha subido no poste e ficou preso lá. Mas depois de pensar por 2 segundos, percebi que, é claro, isso não fazia sentido. Os cabos estavam bem altos. Para chegar lá, alguém teria que ter subido pelo poste em frente à minha janela e eu não tinha visto ninguém. Além disso, a mulher não estava se mexendo, nem pedindo ajuda. Não fazia nenhum sentido. Ela não estava tentando descer nem mudar de posição. Ela só estava pendurada no cabo, como se não exigisse esforço nenhum dela, como se estivesse descansando. Naquele momento, pensei em acordar minha mãe. Antes, quis conferir de novo para ter certeza de que não estava imaginando. Eu olhei de novo. A mulher ainda estava lá. Ela ainda estava ali, sozinha. A luz da lua conseguia iluminar um pouco o rosto dela. Ela tinha o cabelo comprido, bem escuro, caindo. O que me deixou nervoso foi que, quando olhei de novo, ela tinha se mexido um pouco. O rosto dela tinha virado. Ela parecia olhar direto para a casa em frente à minha. Já não estava olhando para o nada. Não sei quanto tempo fiquei olhando para ela. Talvez tenha sido só 1 minuto. Talvez mais, muito mais. Em algum momento, ouvi que vinha outro carro pela rua. Quando as luzes se aproximaram, voltei a ver claramente a cena. A mulher continuava segurando o cabo. Mas então ela fez algo diferente que me assustou mais ainda. Se é que isso era possível. Ela mexeu a cabeça, como se tivesse percebido que eu estava olhando para ela. E então ela virou o corpo lentamente, ficando completamente de frente para a minha janela. Senti algo muito estranho no estômago. Não era exatamente só medo agora. Também uma sensação de que algo estava prestes a acontecer comigo,
como se meu corpo se preparasse para se defender e lutar pela vida. Quando o carro que iluminava a rua passou pelo quebra-molas, as luzes iluminaram completamente a mulher. E por um segundo pude vê-la com clareza. Era uma mulher já de idade, talvez uma idosa, mas não muito velha. 65, talvez 70 anos. O rosto muito magro, os olhos abertos, olhando para a minha casa. E a mão segurando o cabo com uma força que não era natural, que ninguém pode ter, sem demonstrar o menor esforço. O carro continuou em frente. A rua ficou escura novamente. Naquele momento, a mulher já não estava lá. Fiquei esperando que ela aparecesse no chão ou andando pela rua. Mas não vi ninguém por ali. Nem ouvi passos no telhado. Nem cachorros latindo ao longe. Nada. Pensei que talvez ele tivesse descido pelo poste. Então fiquei olhando para aquela área por vários minutos. Ninguém apareceu. No outro dia, contei à minha mãe o que vi. Ela disse que provavelmente era alguém que subiu para roubar cabos. Isso era comum no bairro. E isso me pareceu uma explicação bastante lógica. Era mais lógico do que qualquer explicação que eu imaginara até então. O que vocês teriam pensado? Por dias, tentei me convencer de que era só isso. Mas tem uma coisa que não consigo encaixar. Alguns dias depois, olhei direito para o cabo. E o cabo onde estava a mulher era um dos que estavam mais altos, e além disso, estava a vários metros do poste mais próximo. Não havia uma forma fácil de subir até lá, nem mesmo usando uma escada. Muito menos de desaparecer sem quebrar as duas pernas. Até hoje eu continuo pensando que talvez eu simplesmente tenha visto algo errado naquela noite. Mas no fundo eu sei que não. Sim, talvez a escuridão, o apagão ou o cansaço tenham me feito imaginar algo que não era, mas não. Mas no fundo eu sei que não. Às vezes ainda sonho com ela. Espero um dia parar com isso. Porque eu sonho como se estivesse lá de novo e vejo a silhueta, o jeito que aquela mulher está agarrada no cabo. Como se estivesse lá há muito tempo, sem se cansar, balançando bem devagar, olhando diretamente para a rua, depois para a casa da frente e finalmente para mim, para a janela do meu quarto. Consigo sentir o olhar dela. Obrigado por terem nos acompanhado, comunidade, por terem chegado até o final deste episódio. E quero perguntar, o que vocês acham que era aquilo que o protagonista da nossa última história viu? O que vocês teriam feito? O que você faria se neste momento olhasse pela janela e visse algo pendurado ali, olhando para a sua janela? Aliás, faça isso. Vai lá ver. A gente te espera aqui. Diz pra gente o que tem lá fora. Nada. Com certeza. Ou você não teve coragem de olhar. Nos ouvimos em breve com mais histórias que você pode considerar única e exclusivamente como entretenimento, a menos que seja você o próximo protagonista de Relatos de La Noche.